gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título, gênero e sexualidade. Playlist esta, onde eu venho aí conversando com vocês, explanando as questões concernentes à sexualidade e a gênero, tá? Então, tratando-se dessa playlist, eu venho aí conversando com vocês sobre os princípios de Yogyakarta, Então, eu vinha dizendo que, segundo os princípios de Yogyakarta, o sistema internacional, ele deu aí passos significativos na direção da igualdade entre os gêneros, Não só no que diz respeito à igualdade, como também deu aí passos significativos no que diz respeito à proteção contra a violência na sociedade, na comunidade e na família, tá? Para além disso, importantes mecanismos de direitos humanos de Nações Unidas, ou seja, das Nações Unidas, têm afirmado com bastante veemência a obrigação dos Estados de assegurar a todas as pessoas uma proteção eficaz contra a discriminação, por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Então, isso significa dizer que houve passos significativos, no que diz respeito a essas questões, mas a resposta internacional no que diz respeito às violações de direitos humanos, com base na orientação sexual, com base na identidade de gênero, tem sido fragmentada, tem sido inconsistente, tá? Então, o que é que acontece? Há uma deficiência, apesar de um certo avanço, há uma deficiência, tá? E uma deficiência significativa. Então, diante disso, é necessário se ter uma compreensão consistente do regime abrangente da legislação internacional de direitos humanos, e sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero, para que assim as pessoas elas possam ficar cientes, dos seus direitos. Então é crítico fazer um exame detalhado e clarificar as obrigações dos Estados perante as atuais leis internacionais de direitos humanos que estão aí para promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas na base da igualdade e sem discriminação, tá? Então vejam, a Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos Humanos, em nome de uma coalizão, ou seja, em nome de uma união de organizações de direitos humanos, realizaram um projeto. E esse projeto foi realizado com o objetivo de desenvolver um conjunto de princípios jurídicos internacionais sobre a aplicação da legislação internacional às violações de direitos humanos. E com base, isso sempre com base na orientação sexual e identidade de gênero, no sentido de dar mais clareza, no sentido de dar mais coerência às obrigações de direitos humanos dos Estados. Então, um grupo de especialistas em direitos humanos preparou um documento preliminar, desenvolveu, discutiu, refinou esses princípios. Isso se deu depois de uma reunião de especialistas que foi realizada na Universidade Gadjah Mada, em Yogyakarta, na Indonésia, Essa reunião, ela se deu entre o dia 6 e 9 de novembro de 2006. Então, 29 especialistas de 25 países, se reuniram, Esses especialistas têm aí experiências diversas em conhecimento relevante das questões da
legislação de direitos humanos. E aí, o que é que acontece? Eles adotaram, por unanimidade, os princípios de Yogyakarta sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. O relator da reunião foi aí o professor Michael O'Flaherty, né, que é o atual diretor da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, ele deu uma contribuição imensa à versão preliminar e à revisão desses princípios. Então, o seu compromisso, o seu esforço foi incansável, né? O seu compromisso, o seu esforço foram críticos para o sucesso desse processo. Então, os princípios de Yogyakarta tratam de um amplo espectro de normas de direitos humanos e de sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero. Então, os princípios afirmam a obrigação primária dos Estados de implementarem os direitos humanos. Então, cada princípio ele é acompanhado de detalhadas recomendações aos Estados, tá? No entanto, os especialistas, eles enfatizam que tem muitos outros atores, né, para se ter aí uma responsabilidade na promoção e na proteção de direitos humanos, né? Esses princípios de Yogyakarta não é o único ator para isso, sabe? Tem muitos outros que podem e que têm a responsabilidade, né, para contribuir com essa promoção, com essa proteção, né? Então, nesses princípios são feitas recomendações adicionais a esses outros atores, né? Os princípios de Yogyakarta vêm aí com recomendações adicionais a esses outros atores, que inclui o Sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas, instituições nacionais de direitos humanos, a mídia, né, organizações não governamentais, certo? Todos eles devem e têm a responsabilidade de contribuir, né, com essa proteção, com o asseguramento dos direitos humanos, né? Os especialistas, eles concordam que os princípios de Yogyakarta refletem aí o estado atual da legislação internacional de direitos humanos relativa às questões de orientação sexual e identidade de gênero, né? E aí também reconhecem que os estados podem ter obrigações adicionais à medida que a legislação de direitos humanos continuem a se desenvolver. Então, os princípios de Yogyakarta afirmam normas jurídicas internacionais vinculantes que devem aí ser cumpridas por todos os estados. Os princípios prometem um futuro diferente, onde todas as pessoas, nascidas livres e iguais em dignidade, né, possam usufruir de seus direitos que são natos e que são preciosos. Os profissionais do painel internacional de especialistas em legislação internacional de direitos humanos, orientação sexual e identidade de gênero, eles adotam esse princípio, eles adotam esse conjunto de princípios por estarem aí preocupados com a violência, por estarem aí preocupados com o assédio, com a discriminação, com a exclusão, com a estigmatização, com o preconceito, né, que são aí dirigidos contra pessoas em todas as partes do mundo, por causa da sua orientação sexual ou por causa da sua identidade de gênero, né? Então, eles estão aí preocupados com o fato de essas experiências vir a ser agravadas por discriminação
que inclui gênero, que inclui raça, que inclui religião, que inclui necessidades especiais, que inclui situação de saúde e status econômico, né? Então eles estão aí preocupados com o fato de que essa violência, de que esse assédio, de que essa discriminação, de que essa exclusão, de que essa estigmatização, de que esse preconceito minem a integridade dessas pessoas que estão aí sujeitas a esses abusos, né? E aí isso faz o quê com essas pessoas? Enfraquece o seu senso de autoestima, né? E de pertencimento à comunidade. E aí isso leva muitas dessas pessoas a reprimirem sua identidade e terem vidas aí marcadas pelo medo, terem vidas aí marcadas pela invisibilidade. Então, por isso que esses especialistas se preocuparam em se unir para daí então fomentar esses princípios que asseguram a integridade das pessoas, né, que sofrem preconceitos devido à sua orientação sexual, à sua identidade de gênero, né? E aí esses mesmos especialistas, eles adotam princípios, certos princípios, porque eles estão aí conscientes de que historicamente pessoas experimentaram essas violações de direitos humanos porque são percebidas como lésbicas, como gays, como bissexuais, ou em razão de seu comportamento sexual consensual com pessoas do mesmo sexo, né? Ou porque são percebidas como transexuais, transgêneros, intersexuais, ou porque pertencem a grupos sexuais identificados em determinadas sociedades pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. Então, esses especialistas, eles adotam princípios por estarem compreendendo orientação sexual como estando aí referida à capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda atração emocional, uma profunda atração afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, né? Do mesmo gênero, certo? Ou de mais de um gênero, assim como de ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas, né? Então, esses especialistas, eles adotam princípios por estarem entendendo identidade de gênero como estando referida aí à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, né? Que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver por livre escolha, vontade, modificação da aparência, né, por meios médicos ou por meios cirúrgicos ou outros, né? E, enfim, eles entendem, compreendem outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar, os maneirismos, sabe? Então, esses mesmos especialistas, eles adotam princípios por estarem observando que a legislação internacional de direitos humanos afirma que toda pessoa, não importando sua orientação sexual ou identidade de gênero, tem o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos humanos, né? Esses especialistas, eles adotam princípios por estarem observando que a aplicação das prerrogativas, ou seja, das vantagens existentes de direitos humanos, deve levar em conta situações específicas, sim, né? Deve levar em conta as experiências de pessoas de orientações sexuais e identidade de gênero diversas. Porque essas pessoas, elas estão mais vulneráveis
a sofrerem violência, sabe? E a consideração primordial em todas as ações relativas às crianças será a primazia dos interesses dessas crianças, né? Porque eles sustentam a primazia dos interesses das crianças, né? Porque as crianças, num determinado momento do seu desenvolvimento, elas já estarão aptas para formar opiniões pessoais. Então elas têm o direito de expressá-las livremente. Então isso é um fator que também entra dentro dos princípios de Yogyakarta, né? E aí, quando uma criança ela já está apta para formar opiniões pessoais, essas opiniões devem ser levadas em conta, né? A essas opiniões deve ser atribuído o devido peso, né? Isso de acordo com a idade, isso de acordo com a maturidade da criança, né? Então esses especialistas adotam princípios por estarem notando que a legislação internacional de direitos humanos impõe uma proibição absoluta à discriminação relacionada ao gozo pleno de todos os direitos humanos, cíveis, culturais, econômicos, políticos e sociais, né? Que tem que haver o respeito pelos direitos sexuais, tem que haver o respeito pela orientação sexual, pela identidade de gênero, porque isso é parte essencial da igualdade entre homem e mulher. E os estados devem adotar medidas que busquem eliminar preconceitos, costumes baseados na ideia de inferioridade ou superioridade de um determinado sexo. A comunidade internacional reconheceu o direito de as pessoas decidirem livre e responsavelmente sobre questões relacionadas à sua sexualidade, inclusive sua saúde sexual e reprodutiva, sem que estas estejam aí submetidas a uma coerção, sabe? A uma discriminação, a uma violência. E aí esses mesmos especialistas adotam princípios porque eles reconhecem que há um valor significativo em articular de forma sistemática a legislação internacional de direitos humanos como sendo aplicável à vida e à experiência de pessoas, né, de orientações sexuais e identidade de gêneros diversas. Eles reconhecem que esta articulação deve basear-se no atual estado de legislação internacional de direitos humanos e que vai sim exigir revisões regulares para incorporar desenvolvimentos desta lei e sua aplicação à vida e sua aplicação à experiência de pessoas de orientações sexuais e identidades de gêneros diversas. Isso ao longo do tempo e em diversas regiões e países. Começou em 2006, faz tempo, faz mais de 10 anos. Mas é um caminho árduo, sabe? É um caminho, é um percurso, é um trabalho de formiga mesmo, entende? E venhamos e convenhamos que quando a gente olha para trás e olha para a situação atual, mesmo que muito pouco, mas há quanto a isso um certo desenvolvimento, né? A tal ponto que as pessoas trans, né, elas já têm o direito de ter o tratamento pelo SUS, né? Então eu considero que isso já é um avanço, que isso já é um asseguramento de direitos, que isso já é um asseguramento à questão da saúde emocional, da saúde mental dessas pessoas, né? Mas eu acredito, e é muito bom manter-me esperançoso, de que as coisas podem
melhorar ainda mais, né? Então é isso, gente. Eis aí mais uma explanação referente à playlist de título Sexualidade e Gênero, tá bom? Aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo, você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo. Você vai encontrar o meu Instagram, caso queira acompanhar de perto os meus projetos. Você vai encontrar aí o meu blog do Caos ao Nirvana, onde lá eu venho falando sobre a minha experiência de vida. Você encontra o canal Só Psicanálise, que é um canal onde eu falo só sobre psicanálise. E você encontra o canal Caio e Seus Diálogos, que lá eu falo um pouco mais também sobre as minhas experiências, sobre o meu processo de transição de gênero, tá certo? É isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.